nós voltamos aqui ao Tema Quente. Agora eu queria aproveitar a presença dos dois deputados para falar um pouquinho sobre a eleição municipal de São Paulo, que acaba tendo uma repercussão e uma influência grande na política nacional. E a gente está vendo uma movimentação grande essa semana no PSDB por conta da possibilidade, já dada quase como certa por grande parte do partido, de que o José Serra participe da campanha. Como é que o senhor vê isso, deputado? Para o DEM, para o Democratas, o que isso significa? O partido aí, o Serra sendo candidato, deve se aliar ao PSDB? Não, acho que o mais importante para o processo político é a participação do Serra. Eu acho que ela é muito bem-vinda, né? Ele foi candidato a presidente, das oposições, é o candidato que reúne as maiores possibilidades de vitória. Eu acho que para a oposição é uma notícia muito boa. Agora, como o Democratas vai se portar em São Paulo é uma questão que deve ser discutida com os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais e a direção nacional, da qual se tem uma comissão que é composta pelos nossos parlamentares da capital, mais o presidente do partido, o senador Agripino, líder na Câmara, o deputado ACM Neto. Acho que essa é uma discussão que nós devemos fazer. Nós não podemos ter alinhamento automático ao PSDB, como o PSDB não tem alinhamento automático a Democratas em cidades onde nós temos candidatos. Em algumas estaremos juntos, porque é importante estarmos juntos. Em outras, o Serra demorou um pouquinho. Então, essa demora nos fez, por exemplo, abrir uma discussão com o deputado Chalita, que é outro candidato pelo PMDB. O PMDB, historicamente, tem uma relação sempre próxima ao Democratas. Acredito que todos os partidos que estão ou na base ou na oposição, que estão na órbita ou do PSDB ou do PT, precisam também construir os seus caminhos. Né? Esse negócio o PT tem candidato, então o PCdoB, os outros partidos da base são obrigados naturalmente a se alinhar. Não, no nosso caso também não. É óbvio que o Serra é o candidato mais forte, não vamos negar isso. Agora, o Chalita tem muita viabilidade, o PMDB tem uma ótima relação conosco, inclusive em São Paulo. Eu acho que nós não devemos fechar nenhuma porta. É claro que a prioridade certamente será o diálogo com o governador Alckmin e com o possível candidato Zé Serra. Essa será sempre a primeira conversa do Democratas, não com alinhamento direto, mas avaliando qual o melhor caminho para o partido de São Paulo e também aonde o partido disputa a eleição no Brasil e que possa ter, sim, também um apoio do PPS, do PSDB, que são partidos aliados na oposição nacional. E no caso do PCdoB, deputada, porque o PCdoB tem insistido, houve até uma reunião no final de semana do PCdoB do Estado de São Paulo, dizendo que eles gostariam de lançar a candidatura de Netinho de Paula, que aparece com boa perspectiva nas pesquisas de intenção de voto e tudo mais. Como é que a senhora avalia? Eu acredito, a eleição de São Paulo ela acaba nos trazendo muitos elementos da realidade da política nacional, né? Primeiro, essa instabilidade partidária. O Rodrigo se refere ao Serra como principal candidato da oposição nacional, porque em São Paulo o prefeito atual é parte do projeto dele de poder em São Paulo. Né? A relação nossa com o PT e com o PSB em São Paulo, nossa PCdoB, nós temos um dos candidatos hoje que melhor pontua nas pesquisas de intenção de voto. Mas nós também temos uma visão de que é preciso que os partidos que compõem o governo da presidente Dilma debatam as capitais ou as eleições do nosso país de uma maneira unitária. O PT não tem demonstrado interesse em fazer esse movimento nacionalmente. Perde em São Paulo por isso, né? Porque em outras capitais que nós temos interesse na disputa, nós ou o PSB ou outros partidos da relação da base do governo federal, não faz esse movimento. Então, quer dizer, abrir mão de... O PT não está disposto, por enquanto, pelo menos, não deu indicações de que abriria mão de candidaturas em algumas cidades para ter o apoio dos aliados. Exatamente. Então, a eleição de São Paulo, ela é a cara dos dilemas do atual momento eleitoral do nosso país. Né? Nomes que surgem, movimentos que podem acontecer, as relações entre oposição e situação nas capitais ainda muito misturadas, né, com contornos muito pouco definidos. Então, eu acho que, sem dúvida, a candidatura do ex-candidato José Serra, do ex-prefeito, inclusive, porque renunciou ao último mandato de prefeito, é um fato relevante, assim como julgo relevante o movimento de aproximação do PT com o prefeito Kassab. Né? Assim como é relevante que os principais candidatos nas pesquisas de opinião sejam o Celso Russomano, de um partido pequeno, e o Netinho, do PCdoB. Então, mas tem uma rejeição grande também, coincidentemente, uma rejeição grande da mesma forma que o Serra, até porque são os nomes mais conhecidos. Eu acho que isso... Porque seria a primeira vez que o PCdoB lançaria um candidato se efetivamente continuar nessa aposta do Netinho. É natural que um candidato muito conhecido tenha uma rejeição elevada, né? Isso qualquer pesquisa
de opinião, os candidatos menos conhecidos são também os menos rejeitados, mas casualmente os que menos têm chance de ganhar também. Então, acho que a rejeição do Netinho é um fato natural. O que não é natural é que haja tão pouca vontade de dialogar entre partidos que têm responsabilidades comuns, né? A responsabilidade de construir um programa de transformações para o nosso país. Então, eu acho que São Paulo é um exemplo emblemático disso, né? Uma fragmentação excessiva, um nível de diálogo muito baixo e a prova de que muita água ainda vai rolar nas eleições municipais de 2012. No caso do Democratas, por exemplo, o prefeito Kassab, que fundou o PSD, era do Democratas e ficou uma relação um pouco atritosa aí depois disso. Como é que fica? Ele já disse que se o Serra fosse candidato, o PSD apoiaria a candidatura Serra. Mesmo que o PSD apoie, o DEM pode vir apoiar também? Por exemplo, se o PSDB oferecer o cargo de vice, alguma coisa nesse sentido? Olha, nós temos um cenário hoje diferente do cenário de 3 meses atrás. Até um tempo atrás, o prefeito Kassab tentou construir uma alternativa dentro do seu próprio partido através do vice-governador Guilherme Afif. Não conseguiu, ficou inviabilizado, isso é muito óbvio. E aí ele caminhou, né, para o governo, para a base do governo federal, como foi constituído o PSD. O PSD é um partido que tem 15 deputados de oposição, ou 18, e o restante dos 50, a maioria, vieram de partidos da base. Então é um partido governista, por mais que se queira criar a questão da independência do PSD. De centro, como o prefeito não, diz, não, que é um nem de centro, nem de esquerda, nem de nada. A gente não sabe do que é. Mas estou brincando, o prefeito Kassab é um dos grandes quadros da política nacional, sem dúvida nenhuma. Faz um movimento ousado de ir ao evento do PT, sabendo que seria vaiado. O Kassab, ele não faz... Ele foi na semana passada ao aniversário do PT e acabou sendo vaiado. O prefeito Kassab é um político, ele é muito conservador nos seus atos públicos, né? nas suas aparições públicas. Então, se ele tomou essa decisão, eu acho difícil que ele caminhe com Serra. A minha opinião, pelo que eu conheço do Kassab, tive sempre muito próximo a ele dentro do PFL, depois Democratas, né? Tivemos juntos. A minha opinião é que, pelo perfil dele, aquele gesto de ir ao evento, né, de aniversário do PT, é a certeza, na minha opinião, a probabilidade maior dele ficar do lado de lá. Agora, se vier do lado de cá, ótimo. Se nós estivermos numa aliança com o Serra e tudo que a gente agregar de partidos, eu acho que é muito importante. São Paulo tem uma questão interessante nessa eleição, porque como o prefeito tratou de construir um novo partido e na cabeça do eleitor abandonou um pouco a cidade, nem acredito isso que São Paulo, eu tenho ido a São Paulo, não piorou tanto assim, né? Então a avaliação dele piorou muito. Como prefeito. Então, num cenário de um político que não pode ser candidato à reeleição, com uma avaliação ruim nesse momento e ainda não recuperou, geralmente se recupera no último trimestre do ano anterior à eleição, eu acho que abriu uma eleição em São Paulo para muitos candidatos. Você vê que é um quadro muito pulverizado. Mesmo quando o Serra, que acabou de ser candidato a presidente, se coloca o nome dele, ele ficaria com 20 pontos. Nenhum dos candidatos passa de 20, na verdade. Um tem 20, outro 18, o outro tem 15, o outro tem 9. Mas então, caso... é uma eleição, eu acho que uma eleição. No caso do Democratas, a nossa prioridade no diálogo será sempre o PSDB. Agora, não existe alinhamento automático, até porque... Exigência de vice, o senhor acha que deve exigir, só para a gente, antes de chamar Santo André, o senhor acha que deve exigir a vice ou pode discutir? Eu acho que é uma questão natural o Democratas ficar com a vice. Agora, mais importante que a questão do vice é um projeto, né, não apenas de São Paulo, mas de todo o Brasil, onde o Democratas, de fato, seja parte do projeto junto com o PSDB, não seja subsidiário do PSDB, por ser um partido hoje um pouco menor que o PSDB. O que nós queremos é colaborar com os projetos do PSDB, mas que o PSDB também colabore com o nosso fortalecimento, porque senão fica desigual essa relação, essa aliança entre os dois partidos. Perfeito. A gente vai fazer só uma nova pausa para voltar ao Fórum em São Paulo, em Santo André, na verdade, né, com as últimas notícias sobre o julgamento de Lindenberg Alves Fernandes. José Luiz. Patrícia, Lindenberg Alves já foi interrogado pela juíza Milena Dias, pela promotora Daniela Hashimoto e agora está sendo interrogada pelos advogados assistentes de acusação. Depois ele ainda será ouvido pela defesa. Só então a juíza Milena Dias vai decidir se dá início aos trabalhos, aos debates. Se ela optar por isso, cada uma das partes terá 1h30 para tentar convencer os jurados de que Lindenberg é culpado ou inocente e depois mais 1 hora para a réplica e 1 hora para a tréplica. Só depois, então, se isso acontecer, só depois os jurados irão para a sala secreta, onde vão responder aos quesitos e decidir se ele é culpado ou inocente. Aí, então, a juíza anuncia a sentença. Se tudo isso for feito hoje, o julgamento deve avançar à noite e madrugada, mas a juíza também pode optar para fazer hoje apenas os debates e deixar a
réplica, a tréplica e a decisão do julgamento para amanhã, ou então deixar tudo isso depois de Lindenberg ser ouvido, deixar tudo que vem depois para amanhã. Por enquanto, o que há de concreto é que Lindenberg continua sendo interrogado agora pelos advogados assistentes de acusação aqui no Fórum de Santo André. Patrícia. Ok, José Luiz, obrigada. Mais notícias você acompanha daqui a pouco no Rede TV News. E eu queria passar agora o resultado da nossa enquete, que a gente sempre repete que não tem nenhum caráter científico, mas apenas reflete a opinião das pessoas que estão assistindo ao programa. 86,96% das pessoas que responderam a pergunta dizem que sim, que procuram informações sobre um candidato antes de votar, e 13,04% dizem que não procuram informação nenhuma antes de dar seu voto a um candidato. E aproveitar a nossa discussão sobre o Ficha Limpa para dizer também que, por enquanto, o placar no Supremo está de 3-1 pela validade do Ficha Limpa, pela constitucionalidade da lei. Então, a gente precisa de 6 votos para que a lei seja aprovada, né? Então, o julgamento também ou vai ser interrompido ou vai até bem mais tarde. A gente deve ter o resultado até amanhã, caso nenhum dos ministros peça a vista do processo. E agora a gente vai voltar a falar sobre as eleições em São Paulo. A senhora acha que o partido da senhora deve insistir na candidatura ou pode acabar aderindo de alguma forma, caso haja possibilidade de aliança, por exemplo, com o PT? Se o PT se dispuser a fazer essa concessão que a senhora disse. Patrícia, nosso esforço, o esforço do PCdoB, sempre é o esforço da construção da unidade. Nós achamos que a unidade precisa ser construída para que os projetos tenham contornos mais nítidos no nosso país e o campo político que nós pertencemos, que é o campo do governo federal, do presidente Lula, da atual presidente Dilma, saia fortalecido das eleições municipais. Porque nós não estamos jogando dama, né? A política é um jogo de xadrez, ela é um longo jogo. Agora, é preciso que os nossos aliados que conduzem esse processo percebam que na vida não é bom só receber apoio, também é bom eventualmente apoiar os outros. Perfeito, então gostaria de agradecer muito a presença dos dois, muito obrigada pela participação. E o Tema Quente está chegando ao fim. Nossa imagem do dia das homenagens ao ex-líder da Coreia do Norte, Kim Jong-il. A agência estatal distribui as imagens das homenagens ao líder que completaria 70 anos amanhã. O Tema Quente volta amanhã de São Paulo. Boa noite, mais notícias daqui a um pouco você acompanha no Rede TV News. Até lá.